Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castan e é o seguinte, água DEPC, água ultrapura, água miliquê, água destilada, água deionizada, tem muito tipo de água que a gente consegue utilizar na biologia molecular, não é verdade? Você aí, sabe que tipo de água você deve utilizar em cada situação? Melhor do que a água que você deve utilizar. Você sabe qual é o tipo de água que você não deve utilizar em determinados procedimentos na biologia molecular? Olha, eu vou falar para você que eu mesmo fiquei com essa dúvida por vários anos, o negócio era meio esquisito, não sabia responder isso direito, mas no vídeo de hoje você vai saber exatamente que tipo de água você deve usar, que tipo de água você não deve utilizar em cada tipo de procedimento no laboratório. A gente se vê já já depois da vinheta. Muito bem, antes de começar aqui, deixa eu dar o recadinho de sempre, falando sobre o Clube do DNA. Se você ainda não conhece o Clube do DNA, que é a escola online de Biologia Molecular do Universo da Biomal, você precisa conhecer. Se você quiser ser um profissional minimamente bem-sucedido aí, você que é da área de ciências da vida, você precisa saber Biologia Molecular. Você precisa saber pelo menos o básico da Biologia Molecular. E no Clube do DNA você tem a chance de aprender não só o básico, mas o avançado também. Ali é uma escola online, a gente coloca pelo menos uma aula toda semana, tem aula gravada, tem aula ao vivo, lá tem cursos completos, tem comunidade fechada, tem aula prática inclusive, tem tudo que você precisa para aprender biologia molecular, certo? Então um recadinho aqui sobre o Clube do DNA, eu já falei sobre isso, tem certificados também. O clube ele é baratinho, ele custa menos do que um hot dog aí com refrigerante que você gasta tranquilamente por mês, ele custa menos do que isso. Você pode testar gratuitamente, você tem 7 dias, vai lá conhecer o clube, não conhece ainda, se inscreve no clube. Testa por 7 dias grátis, não paga nada. Se você gostar, continua. Se não gostar, cancela, não tem problema nenhum. Beleza? Tem apostila lá, certificado, né? Você consegue baixar as aulas. E como eu falei, tem os cursos completos. Aqui eu estou mostrando alguns dos cursos, né? Que nós temos lá no clube, e tem curso pra caramba lá. Tem o CRISPR, tem Biologia Molecular Básica, PCR em tempo real na teoria e na prática, tem expressão gênica. Agora tem o curso, nós estamos colocando agora lá o curso CSI da vida real. Nós estamos nesse momento agora no 5º módulo, são 8 módulos, estamos no quinto módulo. Excelente o curso para quem gosta da área de forense, da genética forense. Vai lá assistir. Então conhece o clube, se inscreve aí no clube. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você saber mais, conhecer, se inscrever aí no clube e testar gratuitamente por 7 dias. Beleza? Então vamos começar. Os tipos de água na biologia molecular. Eu falei, né, sobre esses tipos aqui. Deixa eu colocar meu óculos que a telinha tá longe. Eu falei desses tipos de água aqui para vocês, a tal da água miliquê, a destilada, ultrapura, tem um monte de tipo de água. Vamos começar a destrinchar esses tipos de água aqui. Vou ser bem prático, tá? Vamos falar de uma maneira aqui bem prática, não vou ficar entrando em detalhes como ela é purificada, não. A gente até pode falar sobre isso em outro vídeo, mas a ideia disso aqui é ser bem prático, mão na massa mesmo, coisa que você vai usar aí no seu dia a dia. Então, que tipo de água usar? E aqui é interessante, já falei no começo do vídeo, talvez aqui seja até melhor, seria melhor se tivesse colocado que tipo de água não usar. O que vocês vão ver, e talvez seja por isso que as pessoas têm tantas dúvidas, eu tinha essa dúvida também, né? Que tipo de água utilizar, quando que é água, porque vocês vão ver que existe uma sobreposição ali, que determinados tipos de água podem ser utilizados em diferentes aplicações no laboratório, em diferentes momentos dentro do laboratório, diferentes cenários. Então existe de fato uma sobreposição, mais de um tipo de água pode ser utilizado em diferentes situações. Mas existem aquelas que são ideais, né? Então vamos começar a detalhar aqui para ver aqueles tipos que você pode usar, aquelas que você não deve utilizar. Começando, mais ou menos, vou seguir mais ou menos na ordem de pureza aqui, tá? No nível de pureza da água, vamos começar com a água destilada. Aqui de todos que eu vou mostrar aqui é a água menos pura, né? Acho que abaixo dela seria a água potável, seria uma água de torneira potável. Né? Mas no laboratório, falando de laboratório, a água destilada é o menor nível de pureza que nós temos ali. A água destilada é aquela água que teve a remoção das suas impurezas por destilação, sistema antigo, né? Que é o que acontece, você faz aquela água entrar em ebulição, o vapor de água vai condensar e, teoricamente, no que se espera é que as impurezas elas não condensem, elas não evaporem junto, elas não entrem em ebulição junto com a água. A água entra em ebulição, mas as impurezas elas ficam ali separando o que é a água das impurezas, certo? Então você vai ferver, entrar em ebulição, depois resfriar e recuperar essa água aí, que é a água destilada. Resumidamente é isso daí que acontece. Só que nós temos um problema, que existem algumas impurezas que elas podem ter temperatura de ebulição igual
ou a temperatura de ebulição menor que a da água. Nesse caso, quando a água entra em ebulição, aquela impureza entrou também. Ou ela já entrou, ela está entrando também. E aí ela é carregada junto com a água e essa impureza ela vai ser transportada junto com a água. A água destilada vai carregar, vai ter essas impurezas ali presentes no seu... vai ter esse presente nela, né? Então por isso que ela de todas é a que tem o menor grau de pureza aí. Na biologia molecular, em laboratório tem um monte de função que você pode usar a água destilada, mas na biomol, no dia a dia da biomol, quase que não tem função. Você vai usar água destilada só para o mais grosseiro que você pode fazer no laboratório. Então, vai lavar vidraria, talvez você consiga aí utilizar, na hora de enxaguar, por exemplo, a lavagem da vidraria, você vai enxaguar com água destilada. Vai lavar equipamento, na hora de enxaguar o equipamento, utensílio com água destilada. Vai limpar a bancada, pode utilizar água destilada no processo de limpeza da bancada também. Então são processos bem grosseiros aqui, o momento que você vai utilizar água destilada. Para coisa mais sensível, técnica mais sensível, não é água destilada, certo? Então, passou disso aqui, passou de enxaguar uma vidraria, já não é água destilada que você vai usar mais, é outro tipo. Aí vamos para o segundo nível, a água deionizada. A água deionizada, como o nome já diz, é aquela água que teve remoção dos seus íons por um sistema de filtração. Pode ser por troca iônica, por membrana semipermeável. Tem diferentes sistemas aqui de filtração que permitem a remoção de íons. Esse tipo de água pode ser utilizado também em diversos momentos, né? Ainda assim em momentos grosseiros dentro do laboratório, atividades mais grosseiras dentro do laboratório, como limpeza mesmo. Para algumas reações, para algumas aplicações também mais grosseiras, geralmente é voltado mais para bioquímica, né? Você pode utilizar a água deionizada para fazer, por exemplo, preparar a solução, para preparar tampão. Vai usar tampão, solução de lavagem, até pode ser feito por água deionizada. Até dentro da biomol, mesmo cultivo celular, a água deionizada pode ser utilizada. Não é o ideal, geralmente você vai ficar ali nas atividades grosseiras também, mas em alguns casos, como por exemplo, preparo de gel, tampão para você fazer um gel de agarose, de poliacrilamida, aí a água deionizada ela é interessante. O fato dela ser deionizada é interessante porque, como o nome diz, você tem retirada dos íons, né? E dependendo da aplicação, a presença do íon na água pode atrapalhar. Na preparação de um gel de agarose, se você prepara um gel de agarose com água destilada ou água de torneira, por exemplo, a consistência do gel ela não vai ter aquela consistência igual à de um gel preparado com água deionizada ou água ultra pura que a gente vai ver depois, por conta entre outras coisas, por conta da presença dos íons. E tem aplicação lá na frente, né, na biomol, quando você tiver íons presentes na água, aquilo pode atrapalhar as suas reações lá na frente. Então aqui voltando, né, falando dessas aplicações mais grosseiras, né, como o preparo de um gel, algumas soluções tampão, algumas soluções de lavagem, pode ser feito com água deionizada. Limpeza de equipamento também, enxágue de amostra, dependendo da sua situação, tem protocolo que tem enxágue de amostra, né, você vai ter que enxaguar a amostra em algum momento ali, né, a amostra é grande, né, não é molécula não, é tecido, célula, assim por diante. Você pode talvez fazer por água deionizada, dependendo do que você estiver fazendo. Em cultivo celular também, né? Dependendo do que você vai fazer com essas células, dependendo do tipo de célula, dependendo do cultivo, dá para fazer preparação de meios, lavagem das células com água deionizada. Tampão de lavagem com água deionizada. Beleza? Então água deionizada, segundo nível aí, também na biomol, né? Tá ali no meio do caminho, pode ser utilizado em procedimentos mais grosseiros, mas também é bom evitar. Agora, a água ultra pura, essa sim ela pode ser utilizada em diferentes etapas, em diferentes aplicações, momentos, cenários na biologia molecular, né? Que é a Miliquet também, a água ultra pura e a água Miliquet é a mesma coisa, é que Miliquet é uma marca, né? Só que como ela foi muito conhecida, ela é muito conhecida, acabou virando sinônimo, tipo Bombril e esponja de aço, né? Então a água Miliquet é um tipo de água ultra pura. Aqui nós estamos falando de água que passou por um processo de purificação bem mais rigoroso, né? Tem vários processos, e isso varia de equipamento para equipamento e tipo de purificação por tipo de purificação. Mas ele vai combinar diferentes métodos de purificação, como filtragem por membrana, troca iônica, destilação e ou osmose reversa, pode ter irradiação por luz ultravioleta também. Então são vários procedimentos em conjunto sendo utilizados ali para deixar a água purinha. Então aqui sim, ela é utilizada em técnicas sensíveis. E aqui quando eu falo sensíveis, eu estou falando de biologia molecular. Porque se você pega a biomol e compara com outras técnicas, né, de bioquímica, por exemplo, a biomol é muito mais sensível, né? Nós estamos falando de algo que é mais delicado nesse sentido. Então quando eu estou falando de sensível aqui, eu estou comparando a biomol com outras técnicas, outros procedimentos de laboratório.
tá bom? Então você pega dentro das técnicas de laboratório, você vai utilizar a Miliquê ou a água ultrapura em procedimentos de biologia molecular. Só que tem um porém, dentro da biologia molecular, olhando para as aplicações da Biomol, você vai utilizar a água Miliquê, a água ultrapura, para procedimentos mais grosseiros também. Então assim, comparando Biomol com outras técnicas, a água Miliquê tá ali certinha para Biomol. Mas olhando só para Biomol, olhando para PCR, PCR em tempo real, sequenciamento, você vai utilizar a Miliquê para técnicas menos sensíveis, um pouco mais grosseiras. Então, por exemplo, você vai preparar uma reagente para PCR. PCR é uma técnica delicada, sensível, mas de todas dentro da biologia molecular não é a mais sensível, né? É a mais delicada. PCR em tempo real é a mais delicada. Sequenciamento de sangue mais delicado, sequenciamento de nova geração mais delicado, né? Então você vai fazer ali para análises mais grosseiras dentro da biologia molecular, pode ser com água ultrapura, água Miliquê. Então preparar reagente para PCR, solução de primer, de nucleotídeo, fazer reagente para marcação fluorescente, pode ser tudo feito com água ultrapura, água Miliquê. No cultivo de célula também pode utilizar tranquilamente para enxaguar células antes e depois da cultura. Para preparar a solução tampão também, água Miliquê, água ultrapura vai muito bem, análise de proteína com eletroforese, espectrometria de massas, vai tudo aqui na água ultrapura. Então nesse momento, se você fosse escolher das 3 tipos de água que eu falei, você está na dúvida com o que trabalhar? Não sei se posso ser destilada, deionizada, Miliquê, ultrapura, vai na ultrapura. Está na dúvida, vai na ultrapura. Se tiver à disposição do seu laboratório, vai nela que você provavelmente não vai errar, certo? Então a ultrapura, beleza, tem aplicação pra caramba dentro da biologia molecular. E aqui tem uma informação extra sobre água deionizada e água ultrapura, que é essa informação aqui, ó. Se você já trabalhou com esse tipo de água, você vai saber o que eu estou falando, que é a resistividade da água. A resistividade da água é a medida de resistência que a água oferece à passagem de corrente elétrica. Em outras palavras, é a medida da capacidade da água para conduzir eletricidade, que é o seguinte, a água por si só, a água super pura, mais pura que você consegue, ela não tem a baixa condutividade elétrica. Ela não conduz eletricidade, ou conduz eletricidade muito baixa. Quem faz a condutividade da água é a presença de íons. Então, quanto mais íon você tem na água, mais eletricidade vai passar por ali. Maior vai ser a capacidade de conduzir eletricidade daquela solução, daquela água. Quanto menos íon você tem na água, menor vai ser a capacidade daquela água de conduzir eletricidade. Dá para falar isso de outra maneira também. Quanto menor a quantidade de íons na água, maior é a sua resistividade. Quanto menor a quantidade de íons, ou menor capacidade de conduzir eletricidade, maior é a sua resistividade. E o inverso é verdadeiro. Quanto mais íon presente na água, quanto maior a sua capacidade de conduzir eletricidade, menor é a sua resistividade. A água ultrapura, a água deionizada também, né? A água ultrapura, como a usada em experimentos de biologia molecular, tem alta resistividade, porque tem baixa concentração de íons, baixa quantidade de íons, o que significa que oferece baixa condutividade elétrica. Geralmente, aí que entra o que você já vai ter visto provavelmente, geralmente a resistividade da água ultrapura é medida em unidades de ohm-centímetros. Então, quando você está trabalhando num equipamento Miliquê ou um outro equipamento equivalente de produção de água ultrapura, você vai ver que ali em um visorzinho em algum lugar vai estar escrito a medida de unidade de resistividade, que é dada em ohms centímetros. Existe um valor de ohms centímetros, ou seja, de resistividade, que é a adequada para você garantir, para você saber que aquela água ela está livre de íons, uma quantidade X livre de íons, né? Ou seja, maior resistividade. A faixa ideal de resistividade da água, usada em biomol, tá? É geralmente de 18,2 mega-ohms centímetros. Então lá no visorzinho, quando você está pegando a água ultrapura, quando você está pegando a água Miliquê, você vai ver que o valor de resistividade tem que estar aqui, em 18,2 mega-ohms centímetros. Se você tiver um valor abaixo disso aqui, significa que você tem menor resistividade da água, que significa, portanto, que você tem maior presença de íons naquela água, e essa presença de íons para biomol pode ser prejudicial, dependendo do que você for fazer. Então agora você já sabe o que significa esse 18,2 que você vê lá nos equipamentos de água ultrapura. Só que aí, além da água ultrapura, a gente consegue um nível a mais ainda de pureza. É água com grau de pureza para biologia molecular. A gente começou lá na destilada, deionizada, água ultrapura, dá para ter um nível a mais de pureza ainda, que são as águas ultrapuras, né? Com grau de pureza para biologia molecular.
Essa água, além de estar livre de micro-organismos, a água ultrapura já está livre de micro-organismos, né, de íons, de partículas. Aqui também a gente vai estar uma água livre de micro-organismos, partículas, íons, ainda assim ela é livre de nucleases. Ela sabidamente, ela é garantido que ela é livre de nucleases, DNases e RNases, que são aquelas enzimas que degradam o ácido nucleico e que a longo prazo vão prejudicar o armazenamento, desempenho de um experimento e assim por diante, tá? Então, o processo de purificação ainda mais rigoroso são essas águas compradas, né? Geralmente você compra essas águas aqui do seu fornecedor de produtos de laboratório. São as águas ultra pura de grau de pureza para biomol. Aqui sim, você pode usar essa água tranquilamente para fazer o que você quiser em termos de reação, né? Tudo que é micro ali, não vai usar essa água para lavar a bancada, não vai fazer isso. Mas tudo que é micro, preparar uma reação, diluir um primer, diluir uma amostra, fazer uma curva padrão, tudo que é micro e envolve o que é sensível da biologia molecular, tirando aquelas análises mais grosseiras, né, como agarose, por exemplo, tudo que é micro e mais delicado aqui, você vai na água ultra pura. Então, para fazer uma PCR em tempo real, até PCR mesmo, né? PCR em tempo real, sequenciamento, e as técnicas de biologia molecular de modo geral, para diluir, reconstituir primers, ressuspender, eluir a amostra, para diluir a amostra, para fazer curva padrão. Então, tudo que é micro, que é delicado, que envolve reação, aí você manda ver nessas águas ultrapuras com esse grau de pureza voltado para biomol, certo? E para finalizar, vamos falar da água DEPIC ou água DPC, né, ou água DEPC. Tem gente que cada um fala de um jeito aqui. Eu aprendi como água DEPIC. A água DEPIC, ela é uma água, pode ser uma água destilada, pode ser uma deionizada, pode ser uma ultrapura, que foi tratada com dietilpirocarbonato. O dietilpirocarbonato é uma substância capaz de inativar as nucleases, DNase e RNase, por exemplo. Consegue inativar essas enzimas. Então, quando você tem uma água ultrapura e trata essa água ultrapura com dietilpirocarbonato, ela passa a ser uma água ultrapura DEPIC. Ou seja, além de ser ultrapura, né, livre de íon, livre de micro-organismo, você garante que ela está livre de nucleases também. Né? Parecido com a água comprada aqui para laboratório, de pureza para biologia molecular. Certo? Seria semelhante a isso. Então, você pegar uma água ultra pura e tratar com dietilpirocarbonato, você vai ter uma água DEPIC aí que você pode utilizar para fazer reações. Ela é especialmente interessante quando você manipula RNA, porque o RNA ele está sujeito à degradação mais facilmente por RNase, pela presença de RNase da própria amostra e RNase presente no meio. Então, se você trabalha com uma água que é livre de nuclease, você favorece, você evita a degradação do RNA. Então, você vai trabalhar com RNA, é interessante sempre trabalhar com DEPIC. Vai trabalhar com RNA, vai lavar a vidraria, sei lá, que vai entrar em contato direto ou indireto com uma amostra de RNA, lava aquela vidraria, depois enxaga com água DEPIC, por exemplo. Vai limpar um utensílio que vai entrar em contato com a amostra, limpa, lava com água DEPIC, por exemplo. Você pode tratar uma água ultra pura com dietilpirocarbonato para fazer uma reação também. Para eluir uma amostra, você pode trabalhar dessa maneira, tá? Então, a água DEPIC, você trabalha aí para evitar degradação do seu ácido nucleico, principalmente o RNA. A água DEPIC você pode comprar, né, como você está vendo aqui no potinho, mas você pode preparar no laboratório. Você pode pegar a água ultra pura, por exemplo, ou uma água destilada, a que você quiser, depende do que você for fazer, agora você já sabe, né? Mas vamos pegar uma água ultra pura aqui, por exemplo, você vai adicionar uma quantidade X ali de dietilpirocarbonato, vai deixar o dietilpirocarbonato inativando as nucleases, ele trabalhando, deixa ali por um bom tempo, às vezes pode ser algumas horas, overnight, depende do protocolo, overnight vai bem. Aí você pega aquele garrafão de água, aquela água que foi tratada com dietilpirocarbonato, coloca em alta temperatura, no autoclave, por exemplo, para você inativar o dietilpirocarbonato, porque ali ele já cumpriu sua função, que foi degradar, foi inativar as nucleases. Uma vez que ele fez seu trabalho, você tem que eliminar ele daquela água. Você faz isso por autoclave, por alta temperatura. Então você faz o tratamento dessa maneira. Só que tem alguns poréns, né? O dietilpirocarbonato é tóxico, é por isso que você tem que eliminar ele depois, inativar ele depois por alta temperatura. E tem que ter cuidado na manipulação dele também. Ele deve ser inativado por alta temperatura e não quer dizer que uma água que você tratou com dietilpirocarbonato hoje não possa vir a ser contaminada com nuclease aí no meio do caminho. Vai depender do seu controle, do seu cuidado aí no laboratório, né? Mas essa água ela pode ser recontaminada no meio do caminho, beleza? Mas esses são os tipos de água mais utilizados aí na biomol. Agora você sabe qual utilizar, qual não utilizar em determinados procedimentos. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo, uma pergunta,
compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, todo aquele combão de youtuber para mim, que você ajuda a gente a fazer esse canal crescer e alcançar mais pessoas. Valeu demais, até semana que vem. Tchau, tchau.